Se eu dissesse que o verdadeiro rei da selva talvez nem viva na selva, você acreditaria? Porque tem um detalhe que quase ninguém percebe. Toda essa discussão leão vs tigre, rei da selva, rei dos animais, nasce de um erro que está na sua cabeça desde criança. E quando você entender esse erro, a resposta sobre quem é o verdadeiro rei vai ficar bem diferente do que você imagina. Antes de escolher um lado, pensa comigo, quem você acha que venceria em uma luta 1 contra 1? Sem vantagens, sem truques, só força, estratégia e instinto. O leão, com sua juba imponente e fama de rei, ou o tigre, silencioso, solitário e maior em tamanho? Segura essa pergunta, porque a resposta é mais complicada do que só comparar peso e mordida. E no final, você vai perceber que talvez a pergunta certa nem seja quem venceria a luta, mas quem realmente merece o título de rei. Vamos começar pelo primeiro choque de realidade. O leão é chamado de rei da selva, mas ele praticamente não vive em selva. Leão vive em savanas abertas, planícies, regiões áridas da África. Quem domina a selva de verdade, com árvores densas, sombras e rios, é o tigre. Só esse detalhe já desmonta metade dos desenhos animados que você viu na vida. Mas se o leão não é da selva, por que ele virou rei na nossa cultura e não o tigre? E mais, se os dois realmente se enfrentassem, existe um vencedor claro, ou é muito mais equilibrado do que parece? Se você ainda está comigo. Agora começa a parte em que a gente tira a coroa da cabeça do leão e do tigre e analisa, friamente, quem tem mais argumentos para ser chamado de rei, seja na luta, no comportamento ou no impacto na natureza e na nossa história. Primeiro, vamos entender quem esses dois gigantes realmente são. Leão e tigre não são apenas dois grandes felinos parecidos. Eles são primos muito próximos, pertencem ao mesmo gênero, Panthera, e são tão próximos geneticamente que conseguem até gerar híbridos, como o ligre, mistura de leão com tigre. Mas existe uma diferença fundamental logo de cara: o estilo de vida. O leão é um animal social. Isso já é um ponto fora da curva no mundo dos grandes felinos. Ele vive em grupos chamados alcateias ou coalizões, com fêmeas, filhotes e às vezes mais de um macho dominante. Isso muda tudo. Muda a forma de caçar, a defesa do território, o modo de educar os filhotes. O tigre faz o oposto. Ele é o solitário clássico. Não depende de grupo, não divide território com outros adultos, e cada tigre precisa de uma área enorme para sobreviver. Esse simples contraste abre uma pergunta que vamos responder mais à frente. Que é mais real, para um rei na natureza, liderar um grupo como o leão, ou dominar sozinho um reino inteiro como o tigre? Mas calma, não pula para o final ainda. Antes, a gente precisa comparar o básico. Quem é maior, mais forte, mais resistente? Porque, sim, tamanho importa, mas não é tudo, e é aí que começam os mal-entendidos. Vamos ao capítulo do físico. Em termos de peso, o tigre geralmente leva a vantagem. Um tigre siberiano pode chegar facilmente a mais de 250 quilos, com alguns casos extremos passando dos 300. Já o leão macho africano costuma ficar entre 180 e 220 quilos, com alguns indivíduos maiores, mas em média. O tigre é mais pesado. No comprimento, a história é parecida. O tigre, especialmente o de Bengala e o siberiano, tende a ser mais comprido, mais musculoso, com um corpo mais compacto e forte. O leão é grande, sim, mas com um físico um pouco mais esguio, adaptado para explosões rápidas, perseguições em grupo e confrontos constantes com rivais. Só que aí entra um detalhe que muita gente ignora. O leão macho vive em estado de guerra permanente. Ele precisa defender seu grupo de outros machos o tempo todo. Ele é obrigado a lutar, e lutar muito, durante toda a vida adulta. Já o tigre, por ser solitário, evita confronto direto o máximo que pode, porque um ferimento grave pode significar morte certa, sem nenhuma ajuda. Isso faz com que o leão tenha uma espécie de treino de combate constante. Ele luta com outros leões, enfrenta hienas, outros predadores. Sua juba não está ali por acaso. Ela não é só estética. Ela oferece proteção extra no pescoço, uma das regiões mais visadas em um combate entre grandes felinos. Então, fica a dúvida no ar. O tigre tem vantagem fisiológica no tamanho, mas o leão tem muita experiência em combate direto com outros da própria espécie. Quem realmente teria mais vantagem em uma luta real e não num desenho animado? Antes de responder isso, segura outra curiosidade. Enquanto você pensa no corpo, peso e mandíbula, tem um aspecto quase ignorado: o psicológico. O tigre, acostumado à vida solitária, é extremamente calculista, furtivo,
silencioso. Ele precisa matar sem chamar atenção, sem se arriscar à toa. O leão, por outro lado, vive com plateia, fêmeas, filhotes, rivais, todo mundo vendo. E isso afeta diretamente a ousadia e o estilo de combate dos dois. Se ainda está comigo, agora vem a parte em que as coisas começam a ficar mais tensas. E se leão e tigre realmente se encontrassem na natureza? Na natureza, leões e tigres não vivem no mesmo lugar hoje em dia. Leões dominam a África e uma pequena população na Índia. Tigres vivem em florestas e selvas da Ásia. Mas nem sempre foi assim. No passado existiam regiões em que seus territórios quase se tocavam, principalmente na Ásia. E existe um raro lugar onde leão e tigre praticamente dividiram cenário. Na Índia, em cativeiros antigos e arenas. Ao longo da história, especialmente na época do Império Romano e mais tarde, em alguns reinos asiáticos, leões e tigres foram colocados para lutar em arenas, para entretenimento humano. E aqui entra um ponto polêmico. Relatos antigos sugerem resultados diferentes. Alguns favorecendo o tigre, outros favorecendo o leão. Só que esses relatos são cheios de problemas. Eram descrições exageradas, muitas vezes feitas para agradar o governante da época. No século XIX e início do século XX, já com zoológicos e circos, alguns registros mais detalhados de lutas entre leão e tigre começaram a aparecer. Em muitos deles, o tigre parece levar vantagem, principalmente em confrontos um contra um, em espaços menores. Há relatos de tigres que mataram leões em zoológicos. Também existem casos do contrário, leões matando tigres, mas em número bem menor nos registros que chegaram até nós. Por quê? Uma das explicações sugeridas é que o tigre, sendo solitário, está mais acostumado a depender apenas de si. Ele ataca com mais foco, usa mais golpes com as patas dianteiras e tende a ser mais agressivo em lutas diretas quando se vê encurralado. Outra teoria é que o tigre, ao ter mais massa muscular e maior flexibilidade, leva vantagem em ataques corpo a corpo em espaços fechados. Mas aqui entra um porém enorme. Tudo isso acontece em cativeiro, em condições antinaturais, com animais estressados, muitas vezes mal alimentados ou sem espaço para usar suas estratégias naturais. É justo definir o rei da selva com base em lutas que só acontecem, porque seres humanos colocaram esses animais em gaiolas e forçaram um confronto que na natureza quase nunca existiria? Se você ainda está comigo, agora a gente entra num ponto que muda completamente a forma de enxergar quem é rei, o papel ecológico de cada um. Ou seja, mais importante que ganhar uma briga é entender quem manda, de fato, no ecossistema onde vive. Tanto leões quanto tigres são predadores de topo. Isso significa que eles estão no topo da cadeia alimentar. Nada caça um leão ou um tigre adulto com saúde, a não ser humanos. Eles controlam populações de herbívoros, evitam superpopulação de certas espécies e mantêm o equilíbrio do ambiente. Sem eles, o sistema inteiro começa a desandar. Mas existe uma diferença no impacto. O tigre é o grande regulador da selva asiática. Ele caça cervos, javalis, búfalos e até, em casos raros, elefantes jovens. Na ausência de tigres, populações de presas crescem demais, destroem vegetações inteiras, alteram rios e paisagens. O leão faz algo parecido na savana africana, controlando zebras, guinos, búfalos e outras espécies. Agora vem uma pergunta importante. Qual dos dois está mais perto de perder sua coroa por causa do ser humano? E a resposta é clara: o tigre. Enquanto a população de leões africanos ainda é maior, a de tigres encolheu de forma dramática no último século. Subespécies inteiras de tigres já foram extintas. E isso muda uma coisa fundamental. O rei não é só aquele que é poderoso, é também o que está conseguindo sobreviver à maior ameaça de todas. Somos nós. Só que aqui entra um contraste. Culturalmente, o leão ganhou o título de rei do reino animal. Ele está em brasões, bandeiras, histórias, mitologias. O tigre, por sua vez, é muitas vezes representado como fera, como poder bruto, especialmente em culturas asiáticas. Então, por que, com tanta força, tamanho e imponência, o tigre não é visto como rei no imaginário global? Para responder isso, precisamos olhar não para a selva, nem para a savana, mas para dentro da mente humana. O leão virou símbolo de coragem, nobreza e liderança em muitas culturas. Ele vive em grupos, tem um macho com juba destacada, parece um chefe de família, um comandante. É fácil olhar para um grupo de leões e enxergar ali uma espécie de monarquia animal.
Isso se conecta diretamente com sociedades humanas antigas, organizadas em reinos e impérios. O tigre, por outro lado, sempre foi mais associado à força bruta, ao perigo oculto, ao caçador invisível. Nas florestas asiáticas, o tigre era temido porque podia atacar sem ser visto. Surgindo da vegetação fechada, em muitas culturas da Ásia, ele é símbolo de poder e fúria. Não é por acaso que, em alguns países, o tigre virou símbolo de guerra e de poder militar. Então aqui está uma reviravolta. O título de rei da selva não foi decidido pela biologia, e sim pela mitologia humana. O leão ganhou a coroa não por necessariamente ser mais forte que o tigre, mas por representar melhor a ideia de rei que as sociedades humanas tinham. Um líder visível, cercado pelo seu grupo, com uma espécie de manto natural, a juba. Só que tudo isso ainda não responde à pergunta que provavelmente está ecoando na sua cabeça. Em um combate direto, quem venceria? Leão ou tigre? Respira fundo, porque agora a gente junta tudo o que já viu: tamanho, força, estilo de luta, experiência e ambiente. Estudos de especialistas em grandes felinos, somados a relatos históricos e análises comportamentais, sugerem uma leve vantagem para o tigre em um combate individual, 1 contra 1, em território neutro. O motivo principal? Maior massa muscular, golpes mais potentes com as patas dianteiras e um estilo de combate mais focado e agressivo quando acuado. Mas isso não é uma regra absoluta. Um leão experiente, acostumado a lutar com outros machos pela posse do grupo, não seria um oponente fácil. E tem mais: se o combate fosse entre um tigre e um grupo de leões, as coisas mudariam completamente de figura. A força do leão está também no coletivo. Um tigre enfrentando 2 ou 3 leões de uma vez teria pouquíssimas chances. Então, a resposta mais honesta é: em um duelo justo, individual, o tigre provavelmente teria uma leve vantagem, mas não é uma vitória garantida. Em termos de coragem, resistência e disposição para o combate, o leão é quase imbatível. E em ambiente natural, eles simplesmente evitariam esse tipo de confronto ao máximo, porque a natureza não premia quem luta por vaidade, ela premia quem sobrevive. Se você ainda está comigo, agora chega o ponto mais importante de todos, a parte em que a pergunta inicial começa a desmoronar. Será que faz sentido perguntar quem é o verdadeiro rei da selva? Quando a gente fala em rei da selva, parece que estamos tentando encaixar o mundo animal em uma lógica humana de hierarquia, monarquia e glória. Mas na natureza não existe trono, existe equilíbrio. Leão e tigre não competem pelo mesmo território hoje. Cada um reina no seu próprio domínio. O leão manda nas savanas africanas. O tigre domina as selvas e florestas asiáticas. E nenhum dos dois procura a aprovação humana para isso. Então, quem é o verdadeiro rei? Depende do que você chama de realeza. Se for imponência visual e presença simbólica na cultura ocidental, o leão mantém a coroa. Se for força física, bruta e domínio absoluto de florestas densas, o tigre se impõe como soberano. Se for impacto ecológico, os dois empatam como predadores de topo essenciais para o equilíbrio da natureza. Mas tem uma última reviravolta que talvez seja mais incômoda de ouvir. No mundo real, o único animal que se comporta como um rei destronado, que tenta dominar tudo, controlar territórios que não precisa e, ao mesmo tempo, ameaça a própria sobrevivência de leões e tigres, somos nós, humanos. Nós destruímos as florestas onde os tigres caçam, invadimos as savanas onde os leões vivem, causamos extinções, reduzimos populações, tiramos presas naturais. Colocamos os dois, o leão e o tigre, na beira do colapso em várias regiões do planeta. Isso levanta uma questão pesada. Que tipo de rei somos nós, se nossa presença significa o fim de outros? E é aqui que a maior revelação aparece. A verdadeira pergunta não é quem venceria em uma briga, ou quem é o rei da selva. A pergunta que realmente importa é: será que daqui a 100 anos ainda teremos leões e tigres em número suficiente para discutir esse assunto? Ou eles vão virar apenas lenda, mito e lembrança em livros e vídeos? Se você chegou até aqui, agora vem o ponto de virada final. O futuro do rei da selva está literalmente nas nossas mãos. Programas de conservação já salvaram alguns grupos de tigres e leões da extinção total. Em alguns lugares, o número de tigres voltou a crescer depois de anos de declínio. Mas isso só aconteceu porque houve consciência, pressão, leis e, principalmente, interesse das pessoas. Então, recapitulando de forma direta, em tamanho e força bruta,
o tigre leva uma leve vantagem. Em coragem e experiência em combate direto, o leão não fica atrás e, às vezes, até supera. Em impacto cultural no mundo ocidental, o leão é o rei simbólico. Em domínio real de floresta fechada, o tigre é soberano absoluto. Em importância ecológica, os dois são gigantes insubstituíveis. Talvez a resposta mais honesta seja essa: não existe um único rei da selva. Existem dois soberanos em reinos diferentes, cada um perfeito para o ambiente em que a evolução o colocou. O leão é o rei da savana. O tigre é o rei da floresta. E nós somos apenas espectadores, com o poder de decidir se esses reinos vão continuar existindo ou virar apenas história. Agora, eu quero saber de você. Depois de tudo isso, na sua opinião, quem merece mais o título de rei? O leão, o tigre ou nenhum dos dois? Comenta a sua resposta. Diz em quem você apostaria em um confronto e, principalmente, qual deles você acha mais incrível e por quê? Se esse mergulho no mundo do leão e do tigre te fez ver esses animais de um jeito diferente, deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo com alguém que sempre discutiu leão versus tigre com você. Porque no fim das contas, quanto mais gente entender quem são esses verdadeiros gigantes, maior a chance de eles continuarem rugindo e rugindo forte, lá onde realmente importa, na natureza.